A luz do fim de tarde atravessava a janela da cozinha, iluminando o rosto de Beatriz enquanto ela secava a última louça do dia. O relógio na parede marcava 18 horas, e o barulho do carro de Rodrigo entrando na garagem a fez suspirar. Era sempre a mesma rotina. Rodrigo chegava com passos pesados, a pasta de couro na mão, e esperava que tudo estivesse perfeito, o jantar pronto, a casa impecável e a esposa no lugar de sempre, obediente e silenciosa. Quando ele entrou pela porta, Beatriz sorriu, como fazia todos os dias. "Oi, amor. Como foi o trabalho hoje?" perguntou, tentando parecer animada. Rodrigo jogou a pasta sobre o sofá e afrouxou a gravata, nem ao menos levantando os olhos para ela. "Estressante, como sempre. Você não entenderia." Ele se sentou à mesa de jantar. "O que tem para o jantar?" Beatriz engoliu em seco. Estava acostumada à indiferença, mas, naquela noite, algo dentro dela parecia mais frágil. "Fiz sua comida preferida, frango assado com legumes." Ele resmungou um agradecimento enquanto ela colocava o prato na mesa. Quando se sentou ao lado dele, tentou puxar assunto. "Hoje, vi uma notícia interessante sobre mulheres que começaram seus próprios negócios em casa. Achei tão inspirador." Rodrigo levantou os olhos do prato e franziu a testa, como se ela tivesse dito algo absurdo. "Negócios? Você?" Ele riu, uma risada curta e cruel. "Beatriz, não me faça rir. Você mal sabe lidar com as contas da casa, e quer falar de empreendedorismo?" O comentário cortou Beatriz como uma lâmina. Ela sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Respirou fundo e tentou responder calmamente. "Só achei interessante. Acho que poderia aprender." Rodrigo largou o garfo na mesa com um som seco. "Aprender o quê? Você já tem tudo o que precisa aqui. Sua função é cuidar da casa e de mim. Não invente essas bobagens." Beatriz ficou em silêncio, encarando o prato à sua frente. Dentro dela, uma mistura de tristeza e indignação crescia. Era assim desde que se casaram, há 10 anos. No início, as críticas eram sutis, quase imperceptíveis. Mas, com o tempo, tornaram-se mais frequentes, mais diretas, até que ela já não sabia quem era sem as opiniões de Rodrigo. "Não é uma bobagem." Sua voz saiu baixa, mas firme. Rodrigo riu novamente, dessa vez mais alto. "Beatriz, você é uma dona de casa. É isso que você é. Nada mais. Você não tem voz nessa casa. Quem cuida da parte importante sou eu. Você devia me agradecer por isso, em vez de perder tempo com essas ideias." Ela levantou os olhos para ele, surpresa com a própria coragem de olhar diretamente para o marido. Ele parecia tão seguro de si, tão inabalável, mas ela começava a enxergar algo diferente. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse a sensação de sufoco que se tornava insuportável. "Você está errado, Rodrigo." Ela falou pausadamente, cada palavra pesando como uma pedra. "Tenho valor, mesmo que você não veja." Ele balançou a cabeça, como se a declaração dela fosse insignificante. "Deixe de drama, Beatriz. Só faça o que você faz melhor e mantenha tudo em ordem, tá bom?" Ele terminou o jantar em silêncio, enquanto ela permanecia sentada, pensando em suas palavras. Quando Rodrigo foi para o quarto, Beatriz ficou na cozinha, olhando pela janela. O céu estava escuro agora, mas uma única estrela brilhava ao longe. Ela tocou o anel de casamento em seu dedo e sentiu um misto de tristeza e raiva. Rodrigo estava errado. Ela sabia que estava. O problema era que, até então, ela não sabia como provar isso, nem para ele, nem para si mesma. Aquela noite foi diferente. Pela primeira vez, Beatriz começou a questionar se aquilo era tudo o que sua vida deveria ser. E, embora ainda não soubesse o que fazer, sentiu que o primeiro passo era admitir que merecia mais. Enquanto subia as escadas para o quarto, sentiu o coração pesado, mas determinado.
Algo dentro dela havia mudado, mesmo que Rodrigo ainda não tivesse percebido. No escuro do quarto, deitada ao lado dele, ela pensou, e isso não pode ser tudo. Eu preciso encontrar um jeito. E assim, silenciosamente, a revolução começava. Beatriz acordou cedo naquela manhã. O sol mal havia surgido no horizonte, mas ela já estava de pé, sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café quente entre as mãos. A noite passada havia sido longa, ela mal pregou os olhos, atormentada pelos ecos das palavras de Rodrigo. Você é apenas uma dona de casa. Aquilo repetia-se em sua mente como uma sentença inescapável. Ela suspirou fundo, fechando os olhos por um instante. Precisava reagir. Não era apenas pelo que sentia, mas pelo que começava a acreditar, e ela tinha direito a mais. Porém, como começar? Olhou para a mesa, onde estava o celular que Rodrigo costumava criticar por ela usar demais. Aquilo deu-lhe uma ideia. Beatriz pegou o telefone e começou a pesquisar. Cursos online gratuitos, digitou. As opções eram muitas. Administração, design, culinária avançada, marketing digital. Ela clicou no último. Parecia complicado, mas algo naquele mundo a fascinava. Talvez fosse a ideia de que, com um computador e uma conexão, ela poderia criar algo só seu. Depois de alguns minutos lendo sobre o curso, tomou uma decisão. Inscreveu-se. Naquela tarde, enquanto Rodrigo estava no trabalho, Beatriz decidiu fazer algo mais. Foi até a despensa e pegou o notebook que raramente usava. Com o coração acelerado, começou a assistir às primeiras aulas do curso. Os termos eram novos: alvo demográfico, engajamento. Ela pausava e anotava tudo, devagar, mas determinada a aprender. No entanto, o dia não poderia terminar sem um novo confronto. À noite, após o jantar, Rodrigo percebeu que Beatriz estava diferente. Ela não parecia mais tão submissa como antes. O que você tem hoje? Ele perguntou, com uma pitada de irritação. Beatriz hesitou por um momento, mas decidiu que era melhor manter seu novo projeto em segredo. Nada. Só estou cansada, acho. Rodrigo balançou a cabeça, pegando o controle remoto para ligar a televisão. Se está cansada, talvez precise organizar melhor suas tarefas. Tudo é questão de foco, Beatriz. Aquelas palavras, carregadas de superioridade, eram a última gota. Ela não respondeu, mas por dentro estava fervendo. Decidiu que não permitiria mais que Rodrigo a tratasse como invisível. Ela era mais do que ele via, e agora tinha um plano. Nos dias seguintes, Beatriz encontrou maneiras de ajustar sua rotina. Pela manhã, continuava a cuidar da casa como sempre fazia, mas, à tarde, enquanto Rodrigo estava fora, dedicava-se aos estudos e aos primeiros passos de seu empreendimento. Criou um perfil em uma rede social para divulgar dicas de organização, algo que sempre dominou. Com o tempo, começou a vender pequenos e-books que produzia, ensinando métodos de organização doméstica. Certa tarde, ao verificar o saldo em sua conta recém-criada, ficou em choque. Tinha acabado de receber o pagamento do primeiro e-book vendido. Era pouco, mas para ela, significava um mundo. Ela sorriu, sentindo uma alegria que há muito não experimentava. Era um pequeno começo, mas provava que ela era capaz. Algumas semanas depois, enquanto Rodrigo jantava, Beatriz estava sentada à mesa com ele. Você nunca me conta sobre seu trabalho, Rodrigo. O que tem feito ultimamente? Perguntou casualmente, enquanto escondia o celular sob a toalha, verificando as mensagens de clientes. Ah, nada que você entenderia, respondeu ele, como sempre. É complicado. Só sei que, sem mim, aquela empresa estaria perdida. Beatriz assentiu, fingindo concordar, mas por dentro sentia algo diferente. O homem que dizia ser essencial para o trabalho ignorava o fato de que ela, a dona de casa sem voz, já começava a fazer dinheiro por conta própria. Naquela noite, enquanto Rodrigo dormia,
Beatriz olhou para o notebook novamente. Com as mãos trêmulas, escreveu em uma folha de papel ao lado, e liberdade. Era o que ela estava construindo, mesmo que ele ainda não soubesse. Por mais difícil que fosse esconder seu segredo, Beatriz sabia que ainda não era o momento de revelar nada. Ainda assim, cada dia que passava aproximava de algo que ela nem sabia ser possível, um futuro onde ela não dependesse mais de ninguém, onde suas escolhas fossem suas e sua voz, finalmente ouvida. E assim, pouco a pouco, a gota que antes parecia insignificante começou a transbordar. O som da chaleira assobiando ecoava pela cozinha enquanto Beatriz terminava de responder uma mensagem no celular. Mais um cliente havia comprado seu e-book, e ela não conseguia conter o sorriso que crescia em seu rosto. Nos últimos meses, seu pequeno empreendimento havia começado a tomar forma. O que antes parecia um sonho distante agora era uma realidade crescente e secreta. Rodrigo, como sempre, parecia alheio às mudanças sutis na casa. Ele continuava com seus comentários depreciativos, sem imaginar que sua esposa, aquela que ele julgava apenas uma dona de casa, agora tinha uma fonte de renda própria. Beatriz mantinha tudo escondido. Seu notebook ficava guardado em um armário trancado, e ela trabalhava enquanto ele estava fora. Naquela manhã, enquanto Rodrigo lia o jornal na sala, Beatriz terminou de preparar o café. Ele levantou os olhos e lançou um olhar desconfiado. Você anda diferente. Tem algo que eu deveria saber? Perguntou. Beatriz congelou por um segundo, mas logo se recompôs, exibindo um sorriso despreocupado. Diferente? Como assim? Rodrigo deu de ombros, voltando a focar no jornal. Não sei. Só parece menos, preocupada. Ela riu suavemente. Talvez eu esteja aprendendo a lidar melhor com as coisas. Ele ergueu as sobrancelhas, mas não insistiu no assunto. Beatriz suspirou aliviada enquanto voltava para a cozinha. Sabia que, cedo ou tarde, ele poderia começar a fazer perguntas mais difíceis, mas por enquanto, seu segredo estava seguro. Naquela tarde, com Rodrigo no trabalho, Beatriz sentou-se à mesa com seu notebook. Havia começado a criar conteúdos em vídeo para suas redes sociais, que agora atraíam cada vez mais seguidores. Seu tema principal era organização e produtividade, algo que ela dominava com facilidade. Ela ajustou a câmera improvisada sobre uma pilha de livros e começou a gravar. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre como transformar pequenos hábitos em grandes mudanças. Sua voz estava firme, e o sorriso era genuíno. Quando terminou de gravar, revisou o vídeo e subiu para suas redes. Em poucos minutos, as notificações começaram a chegar. As pessoas estavam gostando de seus conteúdos. Os comentários traziam palavras de incentivo e pedidos para novos materiais. Beatriz sentiu-se inundada por um misto de emoção e orgulho. A cada curtida, a cada mensagem, ela sentia que estava reconstruindo a confiança que Rodrigo havia destruído ao longo dos anos. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha após o jantar, Rodrigo aproximou-se com um ar pensativo. Você acha que está tudo bem entre nós? Perguntou de repente, surpreendendo-a. Ela parou de secar a louça e virou-se para encará-lo. Por que pergunta isso? Ele deu de ombros. Só sinto que você anda diferente. Não sei explicar. Beatriz hesitou, escolhendo suas palavras com cuidado. Talvez eu esteja aprendendo a focar mais em mim. Isso é algo ruim? Rodrigo a encarou por um momento, mas, como sempre, evitou aprofundar a conversa. Desde que a casa continue funcionando, não importa. Beatriz sentiu uma pontada de dor com aquelas palavras, mas, desta vez, a sensação passou rápido. Ela não precisava mais da aprovação dele para saber que estava no caminho certo. Nas semanas seguintes, o crescimento do empreendimento de Beatriz foi impressionante. Ela começava a receber propostas de parcerias com outras marcas e até pensava em expandir seus serviços. A renda que acumulava era significativa, e ela economizava tudo em uma conta separada, que Rodrigo não sabia que existia. Um dia,
Enquanto revisava seu planejamento financeiro, uma mensagem de uma seguidora chamou sua atenção. Você mudou minha vida. Comecei a me organizar seguindo suas dicas, e agora consigo tempo para mim mesma. Obrigada, Beatriz. Ela leu aquelas palavras com lágrimas nos olhos. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre o impacto que estava causando. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha um propósito que era só seu. O segredo, no entanto, começava a pesar. Beatriz sabia que não poderia esconder sua independência por muito tempo. Rodrigo não era um homem atento aos detalhes, mas ele tinha seu orgulho. O momento de confrontá-lo se aproximava. Ela sabia que seria difícil, mas também sabia que, quando isso acontecesse, estaria pronta. Naquela noite, enquanto Rodrigo dormia profundamente, Beatriz abriu seu caderno e escreveu uma nova meta: liberdade total. Ela sabia que estava perto. Muito perto. E, desta vez, nada, nem mesmo o desprezo de Rodrigo, poderia impedi-la. O segredo de Beatriz não era apenas sobre sua renda ou seu negócio. Era sobre algo maior, sua força, sua resiliência e sua capacidade de criar um futuro que ela sabia que merecia. A manhã era ensolarada, mas o ambiente dentro da casa de Rodrigo e Beatriz estava carregado. Beatriz estava na sala, com o notebook à sua frente, revendo os números do mês anterior. Suas vendas haviam atingido um patamar que ela nunca imaginou possível. Além disso, sua audiência nas redes sociais crescia rapidamente, e marcas importantes já procuravam para parcerias. Era hora de tomar uma decisão que vinha adiando há meses. Ela fechou o notebook e respirou fundo, olhando ao redor. Cada canto daquela casa era uma lembrança de sua vida ao lado de Rodrigo, e a mesa onde ele a desprezara tantas vezes, o sofá onde ele se acomodava, indiferente a seus esforços. Tudo ali representava uma prisão da qual ela agora sabia que poderia escapar. Quando Rodrigo entrou na sala, ainda com a gravata frouxa e a expressão de cansaço, Beatriz se levantou, decidida. Precisamos conversar, Rodrigo, disse ela, com sua voz firme. Ele parou, surpreso. Sobre o quê? Perguntou, franzindo a testa. Sobre nós. Sobre o meu lugar nesta casa ou a falta dele. Rodrigo bufou, como se o assunto fosse uma irritação menor em seu dia. Lá vem você com esses dramas, Beatriz. Estou cansado. Não podemos falar disso outra hora? Mas desta vez, Beatriz não recuou. Não. Não pode ser outra hora. É agora. Ela cruzou os braços, encarando-o. Ele olhou para ela, intrigado com a firmeza que não reconhecia. Tá bom, diga o que quer dizer, então. Beatriz respirou fundo, sentindo o peso do momento. Nos últimos meses, eu estive trabalhando. Criei um negócio, vendi produtos, fiz parcerias. Tenho economizado dinheiro, Rodrigo. E mais importante, recuperei algo que você tentou tirar de mim, e minha autoestima. Rodrigo ficou imóvel por alguns segundos, processando o que acabará de ouvir. Trabalhando? Que negócio é esse? Desde quando você entende de trabalho? Ela abriu o notebook, virando a tela na direção dele. Mostrou os gráficos, as vendas, as mensagens de clientes e seguidores agradecendo por sua ajuda. Desde que você começou a me subestimar. Desde que decidi que não ia mais ser apenas a mulher que você despreza. Rodrigo se aproximou, olhando os números, ainda incrédulo. Você fez isso escondido de mim? Sim, respondeu Beatriz, sem hesitar. Porque sabia que você nunca apoiaria. Sabia que você diria que era uma bobagem, que eu não era capaz. Ele se afastou, passando as mãos pelo rosto. E agora? O que você quer, Beatriz? Quer jogar isso na minha cara? Ela balançou a cabeça, mantendo a calma. Não quero nada de você, Rodrigo. Quero minha liberdade. Estou saindo de casa. As palavras pairaram no ar como uma bomba. Rodrigo ficou imóvel,
os olhos arregalados. Saindo? Você não pode estar falando sério. Estou. Já encontrei um lugar para morar. O dinheiro que guardei é suficiente para me manter. Eu não preciso mais viver à sombra do seu ego. Rodrigo tentou rir, mas o som saiu nervoso. Você está louca. Não tem ideia de como é o mundo lá fora. Vai acabar voltando para mim, pedindo ajuda. Beatriz sorriu, mas não era um sorriso de ironia. Era um sorriso de alguém que finalmente se libertou. Talvez você esteja certo. Talvez eu encontre dificuldades. Mas prefiro lidar com isso do que viver uma vida em que sou desvalorizada todos os dias. Rodrigo caminhou de um lado para o outro, ainda tentando processar. Você não está pensando direito. Podemos resolver isso. Prometo que vou mudar, que vou ser melhor. Rodrigo, eu esperei 10 anos para você mudar. Não espero mais. Ele parou, encarando-a, finalmente percebendo que ela estava falando sério. Então é isso? Você vai jogar fora tudo o que construímos? Beatriz riu suavemente, sem amargura. Você construiu. Eu só fui sua sombra. Agora, vou construir algo meu. Rodrigo não respondeu. Ficou parado, sem saber o que dizer ou fazer. Beatriz pegou sua bolsa e o notebook, caminhando em direção à porta. Antes de sair, virou-se para ele uma última vez. Espero que um dia você perceba que a verdadeira força não está em menosprezar os outros, mas em respeitá-los. Adeus, Rodrigo. E, com isso, ela saiu, deixando-o sozinho no silêncio da casa. Na rua, Beatriz sentiu o sol em seu rosto e uma leve brisa que parecia carregar embora anos de humilhação. Era o começo de algo novo. Pela primeira vez em uma década, ela era livre. O futuro era incerto, mas ela sabia que era capaz de enfrentá-lo. A revolução silenciosa havia deixado de ser um segredo. Agora, era uma declaração. Rodrigo sentava-se no sofá, olhando para o vazio da sala. Fazia uma semana desde que Beatriz havia saído de casa, mas ele ainda lutava para aceitar. Por anos, ele acreditava que ela não tinha coragem ou força para tomar uma decisão tão drástica. Agora, a ausência dela era gritante. A casa, antes tão impecável, parecia mais fria e silenciosa. Ele ligava para ela diariamente, mas suas mensagens eram respondidas com frases curtas e objetivas. Beatriz estava firme. Rodrigo sabia que precisava vê-la e tentar resolver as coisas. Decidiu procurá-la no apartamento novo. Beatriz terminava de organizar uma prateleira com os livros que trouxera da antiga casa. O pequeno apartamento que havia alugado era simples, mas aconchegante. Cada objeto tinha um significado especial para ela, pois era fruto de suas conquistas. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Ao abrir a porta, deparou-se com Rodrigo. Ele parecia cansado, com olheiras fundas, como se não tivesse dormido bem. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Perguntou, mantendo a postura firme. Ele suspirou, parecendo vulnerável pela primeira vez em muito tempo. Beatriz, eu precisava te ver. Precisamos conversar. Ela hesitou, mas abriu espaço para que ele entrasse. Rodrigo olhou ao redor, notando como o lugar refletia a essência dela. Tudo era organizado, mas havia um toque de liberdade, algo que ele nunca percebeu na casa que compartilhavam. Você está bem? Ele perguntou, com um tom mais suave do que ela esperava. Melhor do que nunca. Ela se sentou no sofá e apontou para a poltrona à frente. O que você quer, Rodrigo? Ele sentou-se, passando as mãos pelo rosto. Beatriz, eu errei. Por muitos anos, errei com você. Ela não respondeu de imediato, apenas cruzou os braços, esperando que ele continuasse. Eu nunca percebi o quanto você estava insatisfeita. Nunca te valorizei.
Sempre achei que estava fazendo o suficiente, mas agora vejo que fui egoísta. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Quero consertar isso. Beatriz respirou fundo. Rodrigo, não é tão simples assim. Você não pode apagar anos de desrespeito com algumas palavras. Ele assentiu, parecendo pequeno diante dela. Eu sei. Mas quero tentar, pelo menos. Quero ser um homem melhor, não só por você, mas por mim também. Isso é bom, Rodrigo. Mas o que eu precisava fazer por mim já foi feito. Estou em um lugar diferente agora, e não acho que podemos voltar a ser como antes. Rodrigo baixou os olhos, visivelmente abalado. Então é isso? Não há mais esperança para nós? Beatriz o observou por um momento antes de responder. A questão não é se há esperança para nós, mas se há esperança para você. Você precisa entender que não se trata apenas de me reconquistar. Trata-se de aprender a respeitar as pessoas, de verdade. Ele ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Beatriz sabia que ele estava tentando, mas também sabia que não podia ceder. Não desta vez. Nos dias que se seguiram, Rodrigo começou a refletir mais sobre sua atitude ao longo dos anos. Ele passou a ler sobre relacionamentos e até mesmo procurou a ajuda de um terapeuta. Pela primeira vez, começou a enxergar que seu comportamento controlador não era apenas um problema entre ele e Beatriz, mas uma falha em como ele via o mundo. Enquanto isso, Beatriz continuava a prosperar. Seus negócios iam de vento em popa, e ela começava a ser reconhecida em círculos maiores. Certa noite, ao revisar seus números, recebeu uma mensagem inesperada de Rodrigo: "Espero que você esteja bem. Quero que saiba que estou tentando mudar, mesmo que você nunca volte para mim. Obrigado por me abrir os olhos." Ela leu a mensagem várias vezes antes de responder: "Fico feliz em saber disso. Espero que você encontre a paz que precisa. Cuide-se." Rodrigo tentou mais algumas vezes pedir que ela voltasse, mas Beatriz permaneceu firme em sua decisão. A independência que havia conquistado era preciosa demais para ser sacrificada. Ainda assim, ela apreciava os esforços dele para se tornar uma pessoa melhor. A virada não foi apenas na vida de Rodrigo. Foi também para Beatriz, que agora via que sua força não vinha apenas de sua independência financeira, mas de sua capacidade de escolher o que era melhor para si mesma. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando, mas também sabia que não estava mais presa às correntes do passado. Rodrigo, por sua vez, começava a compreender que o verdadeiro arrependimento era aquele que levava à mudança. E assim, cada um seguiu seu caminho, marcado por lições que mudariam o resto de suas vidas. O novo apartamento de Beatriz já era mais que um lugar de moradia, era o símbolo de sua liberdade. As paredes brancas estavam enfeitadas com quadros escolhidos a dedo, e o ar do ambiente refletia sua personalidade, leveza e determinação. Sentada à sua mesa de trabalho, ela lia os e-mails que chegavam sem parar. Sua empresa, que começou como um pequeno projeto, agora atraía atenção nacional. O som do celular vibrando interrompeu seus pensamentos. Era uma ligação de Júlia, sua amiga e antiga colega de curso. "Beatriz. Preciso te contar uma coisa incrível. Estão falando de você em uma conferência de empreendedorismo feminino. Seu nome está em alta." Beatriz sorriu, emocionada. "Sério? Isso é inacreditável, Júlia. Obrigada por me avisar." Júlia riu. "Você merece. Quando vai parar para perceber que é uma inspiração para tantas mulheres?" Beatriz pensou por um momento antes de responder. "Acho que só agora começo a entender." Beatriz sentiu uma onda de gratidão. Tudo pelo que havia lutado estava se concretizando. Mas, mais do que o sucesso financeiro, era o impacto que ela causava em outras pessoas que realmente a preenchia. Naquela tarde, ela organizava um evento com um grupo de mulheres que haviam sido inspiradas por sua história. O encontro aconteceu em uma sala iluminada por janelas amplas, decorada com flores e cores vibrantes.
Beatriz subiu ao palco improvisado, sentindo uma energia pulsante ao olhar para as dezenas de rostos atentos à sua frente. Boa tarde a todas. Antes de começar, quero dizer algo muito importante. Ela fez uma pausa, olhando para o público. Nenhuma de nós é definida pelos rótulos que os outros nos impõem. Somos mais fortes do que imaginamos, e quando acreditamos em nós mesmas, o impossível deixa de existir. O público aplaudiu calorosamente, e ela prosseguiu, compartilhando detalhes de sua jornada. Após o evento, uma jovem de cabelos cacheados e olhos brilhantes se aproximou. Beatriz, você não tem ideia do quanto suas palavras me ajudaram. Estou começando meu próprio negócio agora, e ver o que você conquistou me dá esperança. Beatriz sorriu, emocionada. Você já deu o primeiro passo, e isso é o mais difícil. Continue acreditando em você. Enquanto isso, Rodrigo acompanhava de longe o progresso de Beatriz. Ele havia decidido respeitar o espaço dela e focar em sua própria mudança. Passou a frequentar palestras e leituras sobre autoconhecimento. Apesar de sentir falta dela, Rodrigo sabia que sua transformação precisava ser genuína, sem o objetivo de reconquistá-la. Uma noite, ao assistir a uma entrevista de Beatriz na televisão, ele não pôde evitar um sorriso melancólico. Ela falava com convicção, suas palavras transbordando confiança. O que você diria para mulheres que enfrentam situações semelhantes à sua? Perguntou a apresentadora. Beatriz respondeu com firmeza: nunca subestimem o que são capazes de fazer. Somos muito mais do que as circunstâncias que nos rodeiam. Precisamos nos lembrar de que temos o poder de reescrever nossas histórias. Rodrigo desligou a TV, inspirado. Ele percebeu que, mesmo não estando mais ao lado dela, Beatriz havia deixado uma marca profunda em sua vida. Certa tarde, enquanto revisava propostas para um novo projeto, Beatriz recebeu uma carta. O remetente era Rodrigo. Ela hesitou antes de abrir, mas, ao fazê-lo, foi surpreendida por palavras sinceras. Beatriz, quero te agradecer por ter tido a coragem de se libertar. Você me mostrou algo que eu nunca tinha enxergado, a importância de valorizar as pessoas ao meu redor. Eu ainda estou no processo de me tornar um homem melhor, mas sei que você foi o ponto de virada na minha vida. Não espero que me perdoe ou volte para mim. Apenas queria dizer o quanto admiro sua força. Com respeito, Rodrigo. Ela leu a carta várias vezes, sentindo uma mistura de emoções. Rodrigo finalmente havia compreendido o que ela tentará dizer durante anos. Guardou a carta em uma gaveta, não como um símbolo de arrependimento, mas como um lembrete de como sua decisão havia transformado não apenas sua vida, mas também a de quem estava ao seu redor. No final daquele dia, Beatriz caminhou pelo parque próximo de sua casa. Sentiu o vento suave no rosto e olhou para o céu tingido de tons alaranjados. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia em paz. Ela era livre. Livre para viver, para crescer, para inspirar. O futuro, que antes parecia sombrio e incerto, agora era um horizonte cheio de possibilidades. E ela sabia que era apenas o começo de uma nova jornada. Beatriz olhou para a grande plateia reunida no auditório. O som das conversas ecoava no ambiente enquanto ela esperava para subir ao palco. O evento era especial, e a inauguração oficial da ONG Renovação, criada para apoiar mulheres em situações de opressão e capacitá-las para buscar independência emocional e financeira. Ela nunca imaginou que chegaria tão longe, mas cada passo dado nos últimos anos a levava a este momento. Assim que o mestre de cerimônias anunciou seu nome, aplausos encheram o auditório. Beatriz caminhou até o centro do palco, sentindo-se emocionada ao olhar para as centenas de rostos esperançosos que a encaravam. Boa noite a todos. Hoje, estamos aqui porque acreditamos em algo muito maior do que nós mesmos. Acreditamos na força da mudança, na coragem de recomeçar e, acima de tudo, no poder da solidariedade. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Há alguns anos, eu era apenas uma mulher invisível em minha própria casa. Meu maior sonho era que alguém me ouvisse,
que alguém acreditasse em mim. Não foi fácil, mas quando decidi acreditar em mim mesma, minha vida mudou. E agora, quero que todas as mulheres aqui saibam, vocês não estão sozinhas. Os aplausos foram calorosos. Beatriz prosseguiu, explicando as iniciativas da ONG, desde cursos profissionalizantes até assistência psicológica gratuita. Seu discurso era inspirador, e o público estava completamente envolvido. Após a cerimônia, Beatriz circulava entre os convidados. Mulheres se aproximavam para contar suas histórias, compartilhar seus desafios e agradecer pela inspiração que ela havia se tornado. Uma delas, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar determinado, tocou o braço de Beatriz. Minha filha passou por uma situação parecida com a sua, disse ela. Hoje, ela está aqui, ouvindo você. Não sabe o quanto isso significa para nós. Beatriz sorriu, emocionada. Obrigada por compartilhar isso comigo. É por histórias como a da sua filha que eu continuo. Enquanto conversava, viu Rodrigo à distância. Ele estava parado, vestido de forma simples, observando a movimentação. Beatriz ficou surpresa, mas não incomodada. Após se despedir da senhora, foi até ele. Rodrigo? Não esperava te ver aqui. Ele sorriu, com um tom de nervosismo. Eu ouvi falar da ONG e quis vir. Sei que talvez não seja o lugar onde você esperaria me encontrar, mas precisava ver isso de perto. Fico feliz que tenha vindo, disse Beatriz, com sinceridade. Este projeto é muito importante para mim. Rodrigo assentiu. E você está fazendo algo incrível. Eu sempre soube que você era forte, mas nunca imaginei o quanto. Talvez porque você nunca parou para ouvir, respondeu Beatriz, sem mágoa, mas com honestidade. Rodrigo abaixou os olhos por um momento antes de levantar a cabeça. Você está certa. E isso é algo que carrego comigo todos os dias. Mas preciso te agradecer. Mesmo que de um jeito doloroso, você me ajudou a enxergar o quanto eu precisava mudar. Beatriz sorriu suavemente. A mudança é difícil, Rodrigo, mas necessária. Espero que você esteja bem. Estou tentando, respondeu ele. E quero ajudar. Se houver algo que eu possa fazer pela ONG, estou à disposição. Beatriz ficou surpresa, mas agradeceu. Vamos precisar de todas as mãos possíveis. Obrigada. Nos meses seguintes, a ONG cresceu rapidamente. O impacto foi imediato, e mulheres de todo o país procuravam o apoio da ONG. Beatriz tornou-se uma figura pública ainda mais conhecida, recebendo convites para palestras e entrevistas. Um dia, enquanto caminhava pelo centro de treinamento da ONG, viu uma mulher jovem ensinando um grupo de crianças a plantar mudas em pequenos vasos. Reconheceu-a de uma das reuniões de acolhimento. Ela se aproximou, curiosa. Como vai, Raíssa? Perguntou Beatriz. A jovem sorriu, segurando uma das plantas com cuidado. Nunca estive melhor, Beatriz. O que vocês fizeram por mim, não tenho palavras para agradecer. Estou começando uma nova vida. Beatriz sentiu um calor no peito, percebendo que tudo o que passou tinha valido a pena. Você fez isso por si mesma, Raíssa. Nós só oferecemos um empurrão. Raíssa sorriu timidamente antes de voltar a ensinar as crianças. Naquela noite, Beatriz sentou-se em sua sala, revisando relatórios e planejando os próximos passos para a expansão da ONG. Recebeu uma mensagem de Rodrigo. Obrigado por me permitir ajudar. Sei que nunca poderei apagar o passado, mas estou orgulhoso de fazer parte de algo tão significativo. Ela leu a mensagem com um sorriso sereno e respondeu: Fico feliz por você estar encontrando o seu caminho. Todos nós merecemos uma segunda chance de fazer a coisa certa. Enquanto apagava as luzes para dormir, Beatriz olhou para o horizonte da cidade iluminada. Sua jornada havia sido difícil, mas cada obstáculo a levará até ali. Ela não era apenas uma sobrevivente, era uma líder, uma inspiração e, acima de tudo,
uma mulher livre. Seus passos agora ecoavam na vida de muitas outras pessoas, criando um legado que ela sabia que duraria muito além dela mesma. Afinal, revoluções silenciosas, quando feitas com amor e coragem, têm o poder de mudar o mundo. Essa história evidencia a importância de olhar para dentro de si mesmo, de acreditar no próprio valor e de não permitir que a visão limitada de outra pessoa defina quem você é. A transformação da esposa vai além de sua situação individual, ela representa a luta diária de muitas pessoas que enfrentam a desvalorização em diferentes aspectos de suas vidas. O negócio que ela construiu não é apenas um símbolo de sucesso material, mas também de coragem, autoconfiança e visão. Essa narrativa é um convite à reflexão sobre a maneira como tratamos as pessoas à nossa volta. Cada palavra e atitude que adotamos em relação ao outro tem o poder de construir ou destruir. O respeito e a valorização devem ser as bases de qualquer relacionamento, sejam eles amorosos, familiares ou profissionais. Por fim, a história nos lembra que, mesmo em situações adversas, a vida sempre oferece a possibilidade de recomeços, e que é possível transformar a dor em força e a dúvida em realização. Isso serve como um lembrete para todos nós: nunca subestime a capacidade de alguém de se levantar, transformar e brilhar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!